Conversas aleatórias, caos, destruição, música e política. Esse é o projeto piloto. E aí, pessoal, beleza? Eu sou Renan Queradia e a gente está no segundo episódio do projeto piloto. Eu não sabia se iria continuar ou não com o podcast, mas devido ao feedback de várias pessoas, principalmente de amigos próximos, eu resolvi continuar. Vou aproveitar para agradecer novamente ao Aslan pela participação no primeiro episódio, mas hoje a gente está com outro cara sensacional, que é o Ângelo Kurt, que é técnico em alimentos, graduado tecnólogo, um cara que tem até artigo publicado de produção industrial, músico, apaixonado por cães, vegetariano. Atualmente ele é guitarrista também da banda Real Terror, que por sinal uma excelente banda, entre outros projetos. E o mais importante, casado com a Vanessa. E também, não sei porquê, mas tem um apelido de Dom Ângelo. Eu acho que é porque ele é lindo, né? E aí, beleza, mano? Salve, Renan, todos os ouvintes do podcast Projeto Piloto. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme estar participando desse programa, desse projeto sensacional e vamos lá. Agora que a gente já fez as devidas considerações sobre o Ângelo, né? E um fato, né? Eu conheci o Ângelo pro grupo de WhatsApp, né? Durante a pandemia e tudo mais, e a gente fez uma amizade muito bacana e desde, eu acho que 2020 até agora a gente tá se conversando. Ele também tem playlist, a gente já participou de playlist com ele e por aí vai. E emendando nisso, nessa questão ainda, a gente tá saindo de 2022 para um 2023, apesar de vai ser vinculado em 2023 esse podcast, né? Você que está escutando hoje foi gravado em 2022, finalzinho de 2022. A questão de música, eu sei que a banda Real Terror parece que começou durante a pandemia, vocês ensaiaram, gravaram tudo à distância, com os distanciamentos, toda essa parada. Como foi isso? Quando você reencontrou eles, né? Ou encontrou a primeira vez eles? E essa questão da música, como que você acha que ficou durante a pandemia, né? Você acha que melhorou? O pessoal começou a ter um olhar diferente ou não? Continuou a mesma coisa? Piorou? E aí, Ângelo? Manda pra gente o que você pensa sobre todas essas questões e fala um pouco aí sobre então, do Real Terror também, pra gente entender. Então, Renan, o Real Terror é uma banda que ela existe desde 2006, né? Ela ficou em atividade de 2006 a 2009, com uma formação diferente. Nessa época eu não tocava no Real Terror, eu tocava em outra banda com o Daniel, que é vocalista do Real Terror. E a gente sempre foi muito amigo, a gente sempre fez composições juntos, inclusive entre 2007 e 2008, ainda quando a primeira formação do Real Terror estava em atividade, eu cheguei a fazer 3 ou 4 ensaios com essa formação antiga, na terceira guitarra, né? Mas eu não me oficializei na banda, eu priorizei a outra banda que eu tinha com o Daniel, e o Daniel conseguiu levar as duas bandas, o Real Terror e a banda que ele tinha comigo na época em questão. O Real Terror, ele encerrou as atividades em 2009, mas ninguém parou de tocar. Todo mundo se envolveu em outros projetos, outras bandas, e aí o tempo passou, a gente acabou ficando um tempinho sem contato, aos poucos a gente foi retornando o contato, eu mudei de cidade para 2 cidades diferentes antes de voltar para Serrana, antes de vir para Serrana, né, que é próximo a Ribeirão Preto, que é a cidade que eu morava, e em 2019... conversando com o Daniel, eu falei, eu e a Vanessa a gente vai casar e eu vou mudar para Serrana, que está próximo de Ribeirão. Vamos montar uma banda junto de novo, a gente sempre se deu muito bem, compondo, tocando junto. Ele falou, demorou. E aí a gente já começou a pensar em nomes, qual estilo a gente ia focar mais dentro do thrashcore, hardcore, grindcore. Já começamos a pensar em nomes, letras, se vai ser em português, se vai ser em inglês, mas não tinha uma data definida para isso, né? Era só uma ideia, eu e a Vanessa, a gente vai casar e eu vou mudar, mas a gente não sabia quando. A gente estava entrando num processo de
planejamento para oficializar, né, a nossa união. Só que isso aconteceu rápido. Logo no início de 2020, eu e a Vanessa, a gente casou e eu vim morar em Serrana. Aí eu liguei pro Daniel e falei, Daniel, tô aqui em Serrana, cara, tô do lado de Ribeirão. E aí, vamos montar a nossa banda, vamos pôr em prática o som e tal, de novo, vamos voltar a tocar junto? Ele falou, vamos, cara, vamos, só que eu tô com outro projeto. Eu quero voltar com o Real Terror. Só que 2 integrantes não querem voltar com a banda, eles desencanaram, né, de fazer som. Eu gostaria que você entrasse no lugar de um dos guitarristas que não quer estar na banda, que não quer voltar com o Real Terror. Aí, antes da gente montar aquele projeto que a gente estava pensando em voltar a tocar com ele, a gente volta com o Real Terror. Aí ele falou, o que você acha da ideia? Eu falei, pô, demais, meu. Eu adoro o som do Real Terror desde 2006. Demorou, vamos voltar com o Real Terror. Então, aí, qual que foi a ideia inicial da volta do Real Terror? O Real Terror já tinha um CD demo gravado, com 12 músicas. Só que de forma muito precária. Foi gravado em 2006, gravado ao vivo. Então a gente falou assim, vamos regravar essas músicas. Vamos entrar num estúdio com uma produção massa, com um produtor bom, que entende de som pesado. E vamos pôr o Real Terror pra frente, regravando essa demo de 2006, finalizando as gravações dessa demo, a gente parte para novas composições. Ele falou, não, fechado, vamos fazer isso, só que vamos rearranjar as músicas, né? Então, a gente fez novos arranjos para músicas que já estavam na demo de 2006, né? Mas esses novos arranjos, eles respeitaram velocidade, tempo, intenção da música, letra, foi muito fiel àquilo que tinha sido gravado a demo de 2006, só que com novos arranjos, escalas mais trabalhadas, acordes mais trabalhados, introdução, uma coisa mais profissional, assim, né? Que ia acabar acontecendo de forma natural, né? Porque era uma nova formação, então cada um acabou colocando também a sua cara nessas novas músicas, né? Então o Daniel escreveu todas essas músicas no Guitar Pro, mandou para todos os integrantes e falou assim, ó, as músicas são essas, vamos dar uma treinadinha, vamos entrar num estúdio para ensaiar, depois a gente começa as gravações. Só que nisso entrou a pandemia. Os estúdios fecharam de ensaio por questões de segurança, a gente não tinha como ensaiar. A gente quis respeitar muito bem os protocolos de segurança, o distanciamento social. A gente prezou muito por isso, porque realmente a gente acreditou que isso fez a diferença, né? Poderia ter sido muito pior se as pessoas, grande parte das pessoas não tivessem respeitado esse distanciamento, né? Essas normas de segurança. E a gente fez isso, a gente respeitou isso. Falei, não, então a gente não vai se encontrar. Ah, mas e aí? Como que a gente vai gravar então agora? Eu falei, não, vamos gravar à distância. A gente tá com a tablatura, com a partitura, tá tudo escrito no software, no Guitar Pro. Vamos estudar elas em casa, vamos criar os arranjos novos. Aí a gente criava esses novos arranjos em cima dessa tablatura, mandava pro Daniel, o Daniel readaptava elas no Guitar Pro, devolvia pra gente. Todo mundo da banda, ficou legal, aprovou, tá aprovado, tal, então vai ser isso, bora, vamos fazer isso. Então a gente foi fazendo isso música a música, né? Esse treino, esse estudo em casa, assim. E quando a gente decidiu gravar, que a gente já tinha tomado, já estava um pouco mais ameno a questão do distanciamento, a gente ainda não entrou no estúdio para ensaiar. O que a gente fez? A gente mandou esse arquivo do Guitar Pro pro produtor do estúdio e falou assim, ó, a música é essa, a gente estudou isso e a gente vai gravar em cima dessa guia. Então a gente não entrou no estúdio para fazer uma pré-produção das gravações da música, para gravar uma música guia. A gente usou o próprio arquivo que a gente tinha estudado em casa. E aí foi 1 a 1 no estúdio gravar, todo mundo, cada um
todo mundo com máscara, o produtor de máscara em salas separadas, né? Primeiro foi o Pedrinho na batera, gravou a batera, o produtor enviou essa batera pra gente, aí a gente começou a estudar as músicas em cima da batera real do Pedrinho gravada. Aí o Yuri foi, gravou o baixo, aí o produtor mandou pra gente baixo e batera, a gente começou a estudar em cima do baixo e da batera gravada. Aí foi eu e o Alex, gravamos as guitarras, aí o produtor mandou já baixo, batera, baixo, guitarras gravadas, os vocais estudaram em cima e aí entraram no estúdio para gravar os vocais, né? Além disso, muita coisa a gente desenvolveu na própria gravação. Tipo, a gente gravou em cima dessa guia, a gente colocava a música para ouvir lá no estúdio, ou dá para fazer um lance aqui. E aí a gente gravava uma segunda guitarra, uma terceira guitarra, fazia uma alteração em determinada parte da música. E aí foi se desenvolvendo as gravações. E um fato curioso sobre esse processo é que, como o Real Terror estava voltando com uma formação nova, eu já era amigo do Daniel e do Alex, né, que são membros da primeira formação do Real Terror. Ensaiei com eles, com o Real Terror, inclusive. Eu era amigo do Rodrigão, um dos vocais, né, do Real Terror, mas eu não conhecia pessoalmente o Yuri e o Pedrinho, que é o baixista e o baterista, né. A gente só se conheceu virtualmente, né, durante esse processo, assim. A gente foi se conhecer pessoalmente quando a gente terminou de gravar a quinta música, né. A gente gravou a primeira música, o Assalto, depois gravou o EP Bala Perdida, que são 4 músicas, aí a gente gravou a música A Violência Ainda Não Acabou, totalmente à distância, e aí quando a gente já estava com as primeiras doses da vacina, os estúdios já estavam abrindo para poder ter os ensaios de banda, com máscara ainda, estúdio higienizado e tal, a gente marcou um ensaio, e nesse ensaio eu convidei um amigo meu, o Henrique Ferreira, né, que é um fotógrafo aqui de Serrana, para participar desse ensaio, e durante esse ensaio ele fazer uma sessão de fotos nossa, porque seria o primeiro ensaio do Real Terror, seria a primeira vez meu primeiro contato de verdade, pessoalmente, com o Yuri e com o Pedrinho nessa nova formação. E eu quis deixar isso muito bem registrado, né? Então o Henrique foi com a gente até o estúdio e fez uma sessão de fotos muito bacana durante esse ensaio da banda. Então, é uma curiosidade, né? A pandemia, ela afastou as pessoas, mas ela também deu uma oportunidade de que as pessoas buscassem outras formas de não perder o contato, de não deixar de produzir, de não deixar de trabalhar, mesmo que à distância. O que realmente precisou ser feito assim, né? O distanciamento precisou para conter um pouco essa situação tão ruim que o mundo todo passou, né? Em meio a isso, eu falei, a gente não consegue ensaiar, a gente está gravando à distância, a gente não dá para fazer show, não dá para tocar, mas como que eu vou continuar a mostrar os meus projetos, as minhas músicas e as músicas dos meus amigos? Porque eu tô no underground desde 1995, né? Quando os contatos ainda eram feitos por cartas e fitas, né? Fitas cassete, assim, né? A primeira banda é de 95. Então, esse contato, faz parte do underground, faz parte das pessoas que vivem nesse mundo, nesse amor pela música, pela atitude, pelo ativismo, por querer tocar e mostrar a sua arte, né? Então foi aí também que eu tive a ideia de criar a playlist Rock Amplifier, né? Eu falei, como eu posso mostrar as músicas, como eu posso conhecer pessoas, como eu posso ter esse contato de forma virtual. Eu mal tinha Instagram, meu primeiro Instagram foi em 2020, para você ter ideia, né?
E aí eu falei, bom, vou criar um Instagram e vou criar uma playlist chamada Rock Amplifier e eu vou colocar as bandas que eu tô conhecendo no Spotify, que eu tô gostando de ouvir. E aí eu comecei a divulgar essas bandas e essas músicas na playlist Rock Amplifier, como uma forma até de extravasar essa necessidade do contato musical, do contato que os músicos do meio independente e do underground precisam ter, né? E foi justamente nessa situação que eu fiz amigos incríveis, assim, como você, como Pé, como Nobre, como Lula Solto, e diversos outros amigos, assim, não vou evitar citar nomes, porque foram centenas, assim, de amigos, e são... óbvio que com alguns você tem mais contato e outros menos, mas, assim, essa questão da Rock Amplifier também me possibilitou isso. Conhecer novas bandas, conhecer novas pessoas e fazer novos amigos, né? Então, essa questão foi que ocorreu durante a pandemia, foi uma questão necessária para suprir o contato físico, o não ir num evento, num show, não conhecer uma banda ao vivo, mas pô, tenho o Spotify, tenho o YouTube, tenho a internet, então foi uma adequação a toda a situação que estava acontecendo. Eu acho que é uma nova maneira agora, né? Uma nova maneira. Eu acredito que 2023, as coisas agora se normalizando, voltando ao normal, eu acho que vai ser muito bom, porque vai dar para unir as duas coisas, o contato virtual, a facilidade de você entregar uma música para o ouvinte e de você receber uma música de uma banda que você está acabando de conhecer de uma maneira muito rápida e ainda com a possibilidade de você ir tocar num evento e assistir um evento. E nesse evento, muitas vezes você não precisar levar o seu material físico, se você não tiver condições no momento, mas você está ali fazendo contato com uma banda, com um produtor, e fala assim, eu tenho uma banda e a música está em tal lugar, escuta lá, vê o que você acha, me dá um feedback, ou positivo ou negativo. Então, foi dessa forma que tudo aconteceu, assim. Voltando ao Real Terror, depois a gente ainda gravou a música Enquanto Uns Riem, Outros Choram, né, que tem a participação do Pé, que é guitarrista e vocalista do Killa e guitarrista da banda Tolerância Zero, e tem a participação do Rodrigo Souza, que é guitarrista da banda Killa e foi ex-baixista do Tolerância Zero. O Rodrigão fez um solo animal nessa versão da Enquanto Uns Riem, Outros Choram, e a participação do DJ Spin, que é um amigo nosso de muitos anos, um DJ que está assim despontando assim aqui na região, assim, tá mandando muito bem nas picapes, e ele fez essa participação com a gente na música Enquanto Uns Riem, Outros Choram, que é a última música que foi lançada pelo Real Terror, e agora em fevereiro a gente entra em estúdio para gravar mais uma música nova. E aí a gente vai estar aí com a 8ª música pronta. No caso, faltariam apenas 4 músicas para a gente finalizar a regravação da demo de 2006, que esse é nosso projeto inicial, e depois começar a compor músicas novas, né? Na verdade, isso já está acontecendo, a gente já está guardando riffs, guardando letras, tal, mas a gente só vai reproduzir e regravar essas músicas e gravar essas músicas novas a hora que a gente tiver as 12 músicas da demo regravadas, assim, de uma forma mais profissional. E tamo aí. Assim que a gente terminar essas 4 músicas, nosso repertório para show já vai estar pronto, só com música autoral. E aí a gente quer pôr o pé na estrada, subir no palco e tocar o terror mesmo, né? Falar tudo o que tem que falar
mandar o som pesado, é o que a gente mais está com vontade de fazer. Massa demais, esse som que tava rolando era do Real Terror, Power. Achei muito legal a forma que vocês deram para continuar fazendo música na pandemia, com a utilização de softwares e tudo mais. O Guitar Pro é um software que, vamos dizer, facilita, né? Para quem sabe usar, facilita muito, tem tablatura, partitura e tudo mais. É muito bacana. Mas sabendo que você é técnico em alimentos, Ângelo, o que você poderia, lógico que brevemente, falar sobre as liberações dos nossos queridos agrotóxicos? Valeu, mano. Bom, Renan, em relação à liberação dos agrotóxicos, como profissional da área, eu prefiro não explanar tecnicamente sobre esse assunto, porque a gente levaria horas aqui para poder explicar as legislações, os laudos, as análises, os impactos que isso podem ocasionar no alimento de uma forma geral, assim, tanto para a indústria alimentícia quanto para a população em geral que vai estar consumindo esse alimento. Mas como consumidor, posso dizer que foi algo terrível que aconteceu, algo que eu não aprovo como pessoa, como ser humano, e acredito que foi de uma responsabilidade muito grande tudo isso que aconteceu, toda essa liberação. Então, eu como pessoa, e não só como profissional, eu espero que isso se reverta de alguma forma, que essa liberação caia de uma maneira ou de outra, para que tanto nós, como consumidores de alimento, como as futuras gerações não sofram o impacto que esses agrotóxicos vão causar, tanto na nossa saúde, porque nós estamos se alimentando desse alimento cujo qual a gente não sabe que tipo de agrotóxico foi usado e o mal que ele vai causar na nossa saúde, e nem o impacto que isso vai causar no meio ambiente. Bem, se a gente fosse falar de tudo que a gente precisa, iria dias, meses e anos aí pra gente esboçar. A gente poderia consumir orgânico, mas a gente sabe que a gente tá no Brasil, e no Brasil não é para amador, né? Então,
veja lá, às vezes tem um selo orgânico, mas não é genuinamente orgânico, eu acho, né? Posso estar falando besteira, mas eu acho que não boto muita fé, não. Muitas marcas são sérias e ok, mas acho que tem muitas que tem o selo só por ter o selo lá, porque sabe que pode cobrar mais caro, né? Fica mais caro, não deveria, né? Mas fica. Bem, Ângelo, cara, valeu demais por ter topado participar aí. A gente conheceu um pouquinho, brevemente, a história do Ângelo. E se vocês quiserem saber do trabalho dele, vai ter o Instagram. Eu vou deixar anotado na hora que eu divulgar isso aqui. Então vocês corram para algum lugar que vai estar anotado o Instagram do Ângelo. Ele vai dar as considerações finais dele aí, mas não termina depois das considerações, não. Tem um bônus. Então fiquem atentos. Talvez o bônus seja a parte mais bonita e linda desse podcast de hoje. Valeu! Sim, Renan, concordo. Tipo, a gente teria a opção dos alimentos orgânicos. Existem empresas sérias que realmente cumprem aquilo que está no selo, porém é caro, né? E a gente vive num país onde a maioria de nós não temos condições de se alimentar só de alimentos orgânicos, né? Ou de cultivar os próprios alimentos, né? Mas fica aqui então o meu agradecimento pelo convite. Se a gente fosse conversar, realmente levaria dias para a gente expor tudo que a gente pensa, explicar de uma maneira mais aprofundada todos os temas, mas foi muito legal participar do programa. Gostaria também de dizer que o fato da minha opção por ser vegetariano, eu apoio ela em 3 pilares, só para deixar aqui assim um pouquinho do que eu penso sobre isso, não querendo doutrinar ninguém, longe disso, porque eu também odeio que façam isso comigo. Eu acho que cada um tem que fazer e viver da maneira como acha que deve, desde que respeitando o próximo, respeitando todas as formas de se pensar de cada ser humano. Então, o fato de eu ter me tornado vegetariano, primeiro é que eu me sinto bem sabendo que eu estou me alimentando, me nutrindo, sem ocasionar nenhum tipo de crueldade animal. O segundo ponto que me faz permanecer no vegetarianismo é que, dentro da minha crença, eu acredito que para a evolução do meu espírito, o fato de eu ser vegetariano contribui um pouquinho. Óbvio que para nossa evolução precisa de muito mais coisas, e de coisas que às vezes a gente nem consiga fazer nessa existência. Mas o que a gente puder fazer, o que a gente conseguir fazer e tentar ao máximo fazer para a nossa evolução espiritual, eu acredito que é válido. Então, ser vegetariano, no meu ponto de vista, dentro daquilo que eu acredito, contribui um pouco para a minha evolução espiritual. E um outro ponto é o fato de uma alimentação saudável. A partir do momento que eu tirei a carne como alimento principal do meu prato, eu tive a possibilidade de conhecer novos sabores, novos alimentos. Essa variedade de novos alimentos, de novos sabores que eu adicionei no meu prato, na minha alimentação, no meu dia a dia, possibilitou que eu me nutrisse de muito mais vitaminas e nutrientes do que um PF com arroz, feijão, carne e batata frita me daria. Dentro dessas considerações finais também, eu gostaria de deixar um agradecimento para a Vanessa, porque ela me ajudou a eu me tornar vegetariano completamente.
Era algo que desde 2005 eu vinha lutando para ser. Eu parava de comer carne, eu voltava, eu parava, eu voltava. E em 2016, quando a gente começou a namorar, isso foi diminuindo gradativamente o consumo. E em 2020, quando a gente se casou, ela já é vegetariana há mais de 20 anos. Então ela tem todos os dons da culinária, de como fazer pratos saborosos e que não me fez sentir a necessidade de consumir carne. Então também devo isso a ela e gostaria de deixar esse agradecimento a ela, porque ela foi um dos suportes que me ajudou a atingir esse objetivo dentro de conseguir ter uma alimentação livre de crueldade animal, dentro da possibilidade de ajuda da minha evolução espiritual e dentro da possibilidade de cada vez mais ter uma alimentação saudável. Então é isso, pessoal. Obrigado, Renan, pelo convite. Qualquer coisa é só me chamar aí, que a gente está aí para trocar ideia no podcast, para fazer som junto, para trocar ideia sobre música e para o que precisar. Um grande abraço, meu amigo. Bem, pessoal, depois das considerações do Ângelo, a gente vai agora para a parte final do podcast, que a gente falou que é o bônus. Mas antes, agradecer a todo mundo que está com a gente até aqui nesse momento. Agradecer ao Nick e a Nina, nossos queridos companheiros de podcast nesse dia, que estavam ao lado do Ângelo, escutando. Às vezes pode ser que vocês escutem um latidinho de cachorro, eles estavam participando também, muito importante. Talvez a parte mais importante do podcast é a participação deles, opinião firme e forte. É isso aí, valeu todo mundo. Agradecer especialmente ao meu mentor Leone Pepe, que de certa forma fez esse podcast surgir, essa ideia insana, e a todos os meus colegas. Esse é o primeiro do ano. Feliz ano novo. Talvez vai vir um pouquinho tarde, mas o ano sempre falam que começa depois do carnaval. É isso aí, valeu. Fiquem agora com o Ângelo falando sobre um tema muito bacana e um relato totalmente, diria, intimista, totalmente intimista, pessoal, um negócio muito bonito. Valeu. Cara, o nosso amor pelos animais é uma coisa que vem de muito tempo, assim, da minha família. A gente sempre gostou de ter bichinhos de estimação, mas foi num momento da minha vida que eu aprendi de verdade o que é o amor pelos animais e o amor que esses animais devolve pra gente, muitas vezes sem a gente perceber que isso está acontecendo. Em 2011 eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Eu não morava mais com a minha família, né? Minha família é de uma cidade chamada Fernando Prestes, no interior de São Paulo. E em 2011 eu já estava morando em Ribeirão Preto, trabalhando, né? E esse ano eu fui diagnosticado com câncer. E eu precisei me afastar do trabalho, né? Para poder fazer uma cirurgia e um tratamento de 4 meses com quimioterapia. E como aconteceu esse tratamento, né? Como ocorreu essa fase, assim, né? Toda essa situação, assim. Eu, depois de diagnosticado, de ter feito a cirurgia, eu tive que fazer o processo de quimioterapia, né? E esse processo de quimioterapia eu fiz
em 4 ciclos. Então eu fazia quimioterapia segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias da semana, durante 3 horas por dia, e depois eu entrava em um processo de recuperação. Eu ficava 20 dias de repouso para o meu organismo se recuperar, né, do impacto da químio, para poder voltar a fazer o segundo ciclo, o terceiro ciclo e o quarto ciclo de quimioterapia. E a cada ciclo sempre tinha esse intervalo de 20 dias para a recuperação do organismo, né? Então, eu morando em Ribeirão Preto, eu fazia quimioterapia em Ribeirão Preto. A minha irmã ia para Ribeirão Preto para me acompanhar nesses 5 dias de quimioterapia, né? Para eu não ficar sozinho lá. E em outra semana ia minha mãe. Elas se revezavam, né? Então eu passava esses 5 dias, né, na minha casa em Ribeirão Preto, junto com a minha irmã, ia para a clínica, fazia sessões de químio, voltava para casa, e isso ocorria durante toda a semana, né, durante todos os 5 dias da semana, de segunda a sexta, e no sábado a gente voltava para Fernando Prestes, para casa da minha família, onde eu ficava nesse processo de recuperação, né. Logo depois do primeiro ciclo de químio, eu fui para Fernando Prestes e a gente tinha uma cachorra, a Mirna, uma cachorra que minha mãe resgatou, doente. Ela foi abandonada na frente do cemitério da cidade. Minha mãe resgatou essa cachorra, cuidou dela e ficou com ela, a gente ficou com ela. E quando eu cheguei na nossa casa em Fernando Prestes, depois desse primeiro ciclo, eu cheguei, deixei minhas coisas, né, cumprimentei as pessoas que estavam na minha casa, alguns amigos, algumas pessoas da minha família, debilitado já, né, pelo primeiro impacto, né, da químio, do primeiro ciclo, e eu fui pro meu quarto. E do lado da minha cama, no meu quarto, tinha um tapete. E aí a Mirna foi e deitou nesse tapete, do lado da minha cama. E ela só saía de lá quando eu levantava da cama, quando eu tinha condições de levantar da cama, ou quando eu tinha necessidade de levantar da cama, por algum motivo, para tomar uma medicação, para tomar banho, para me alimentar. E aonde eu ia, ela ia junto. Eu ia tomar banho, por exemplo, ela levantava, ela me acompanhava até o banheiro e ficava sentada na porta do banheiro esperando eu terminar de tomar meu banho. Eu voltava para o quarto, ela me acompanhava até o quarto, eu deitava na cama e ela deitava do lado da minha cama e ali ela ficava. Inclusive, para se alimentar, ela só se alimentava nos momentos que eu comia, que eu conseguia comer, que eu ia para a cama, que eu levantava da cama e que eu ia para a mesa e ela ficava do meu lado e ali ela comia a ração dela. Inclusive eu dividia a minha comida com ela. A gente foi pegando uma proximidade tão grande que eu comia um pouco da minha comida e dava um pedacinho para ela, comia um pouco da minha comida e dava um pedacinho para ela. Passados os primeiros 20 dias da minha recuperação, eu voltei para Ribeirão Preto para iniciar o segundo ciclo de quimioterapia. No segundo dia, o meu pai me ligou e falou: a Mirna não está comendo. Eu acho que é porque você não está aqui. Eu falei: mas pai, meu pai ainda era vivo na época, né? Eu falei: pai, mas como que tá a ração dela? Ele falou: não, eu troco todo dia, dou a ração para ela, mas ela não come. Eu falei: bom, vamos ver o que tá acontecendo, né? Se tá acontecendo alguma coisa com ela. Passou o segundo ciclo de quimioterapia, todo aquele processo que eu já expliquei, né? 5 dias e tal. Voltei para Fernando Prestes, para o meu minha segunda fase de recuperação, né? Pós-ciclo quimioterápico. E a hora que eu cheguei em casa, em Fernando Prestes, que eu entrei em casa, que a Mirna olhou para mim, ela veio correndo,
ela pulou em cima de mim, ela brincava um pouquinho comigo e ia correndo no prato de ração dela. Comia um pouquinho, voltava, brincava comigo e voltava a comer mais um pouquinho. E eu não entrei dentro de casa, eu fiquei na varanda esperando ela terminar de comer. A hora que ela terminou de comer, eu fui pro meu quarto, já um pouco mais debilitado, né? Segundo ciclo de quimioterapia. Deitei na minha cama e lá ela deitou do meu lado e ficou. E isso aconteceu durante o terceiro ciclo, durante o quarto ciclo, durante todo o meu processo de recuperação. Ela ficou do meu lado como se ela fosse a minha guarda pessoal, assim, como se acontecesse alguma coisa comigo, ela estaria ali para chamar alguém ou para avisar. E é óbvio, eu tive um tratamento médico muito bom, eu tive um apoio muito grande da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus amigos, mas todos eles sabiam o que estava acontecendo comigo, né? Mas a Mirna, a nossa cachorra, não. Ninguém falou para ela, o Ângelo tá doente, com uma doença grave, tá em tratamento. Mas parece que ela sentia isso. E isso, assim, me fez aproximar ainda mais dela e de qualquer tipo de animal, de cãozinho que eu viesse a ter depois que ela partiu, né? E já no último processo, né, depois do quarto ciclo de quimioterapia, eu entrei num processo de repouso, né, mais um mês de repouso, para o meu organismo se reestabelecer de forma completa, assim, né, do impacto do tratamento. E nesse momento, assim, o meu passatempo, eu ainda não saía de dentro de casa, né, o meu passatempo era ficar brincando com ela, e aí eu comecei a dar banho nela, a secar ela com o secador da minha mãe, a pentear ela, né? Ela era uma cachorra de porte médio para grande, né? Sem raça definida, tinha bastante pelo, né? E eu comecei a cuidar, a tratar dela assim como um passatempo, como uma forma de retribuir assim aquele cuidado que ela dispensou comigo durante o tratamento, assim, de ter ficado do meu lado o tempo todo. Depois que eu me recuperei, eu voltei a trabalhar em Ribeirão Preto, né? Trabalhava numa multinacional, do setor de bebidas, né? De refrigerante. E aí eu vinha para casa uma vez por mês, a cada 20 dias, a cada 15 dias, conforme o meu trabalho me permitia, né? Eu já em Ribeirão Preto, né? Recuperado, trabalhando e tal. Aí o meu pai me liga, minha mãe me liga e fala, ó, a Mirna não deixa ninguém dar banho nela. A gente vai pegar ela para dar banho, ela fica brava, ela foge e ela não deixa. Aí eu falei, bom, tá bom então, né? Então fazer o quê, né? A minha primeira viagem de volta para visitar a minha família, depois que minha vida tinha se restabelecido, voltado ao normal, né? Minha saúde já estava tudo ok. Eu cheguei na varanda, ela veio me receber com aquela festa, né? Brincando, pulando em cima de mim, latindo, me lambendo e tal. E sem tomar banho, né? Porque ela não deixava ninguém tomar banho. Aí eu peguei e abri a torneira, uma torneira que tinha na varanda de casa, e fiquei brincando na água. Nisso ela veio brincar comigo e ela entrou debaixo da água que estava saindo da torneira. Aí eu chamei minha mãe e falei, mãe, traz o shampoo dela, a escovinha, tá? Eu vou dar banho nela aqui. E eu peguei e dei o banho nela ali, enxuguei ela, minha mãe trouxe o secador, sequei ela, como eu fazia ainda quando eu estava lá em recuperação, né? Então eu vi que não é que ela não queria tomar banho ou que ela não deixava ninguém dar banho nela. Ela estava esperando que eu viesse para fazer isso. E aí isso ficou uma tarefa oficial minha. Então a cada 15, 20 dias que eu vinha visitar a minha família, uma das primeiras coisas que eu fazia
era dar esse cuidado para ela. Eu dava banho nela, eu escovava ela, secava ela com o secador, e eu via nos olhos dela assim a felicidade que ela estava sentindo de eu estar fazendo isso e de eu estar ali, né, presente, que nada de grave, de mais grave aconteceu, né, durante esse meu tratamento, que eu me recuperei, né, então eu consegui enxergar isso nela. Então foi aí que o meu amor pelos animais aumentou muito mais, porque a partir desse momento eu não enxerguei só o amor que eu tinha pelos animais, mas eu consegui enxergar de verdade todo o amor que esses animais nos retribuem, né? Nos entrega de forma incondicional, assim. Para mim, naquele momento, a Mirna, nossa cachorra, ela foi de verdade, assim, um anjo sem asa que ficou do meu lado o tempo todo, assim. E uma coisa, assim, muito que eu carreguei, assim, muito forte durante um tempo, foi que quando ela partiu, ela já era idosa, né? A gente resgatou, minha mãe resgatou ela com uma certa idade já, ela bem velhinha. Ela teve um problema no rim e ela partiu muito rápido, assim, ela morreu muito rápido, né? E no dia que isso aconteceu, nem minha mãe, que resgatou ela, e nem eu, que tive essa história com ela durante esses 4, 5 meses, a gente estava presente. A minha mãe, ela estava numa viagem, né, para São Paulo, e eu ainda não era casado com a Vanessa, mas a gente já namorava há alguns anos, e eu estava aqui em Serrana, na casa dela. E aí minha irmã me ligou, né, e falou o que tinha acontecido. Foi num final de semana, assim, entre sexta e domingo. Teve tratamento veterinário de urgência e tal, mas não foi possível curar a Mirna, e ela morreu. E por muito tempo, tanto minha mãe quanto eu, a gente carregou essa culpa de não estar do lado dela nesse momento de partida, né? Mas depois, com o tempo, a gente entendeu que ela foi tão especial pra gente que talvez o destino tenha feito a gente não estar presente nessa hora. Porque minha irmã disse que foi um momento muito doloroso, que ela sofreu muito e que talvez a gente não aguentaria, né? Tipo, ver esse sofrimento desse bichinho que foi tão especial assim para nós. Então, a gente entendeu que a gente não tinha mesmo que estar lá, e a gente tem como recordação assim mais forte dela e o último banho que eu dei nela. Inclusive nesse dia que eu tava dando esse banho, minha mãe tirou uma foto nossa e eu guardo essa foto até hoje. E é o que conforta assim a gente. A gente não estava presente nesse momento que ela partiu, mesmo porque a gente não ia conseguir fazer nada. Mas a gente conseguiu guardar dela uma lembrança, além de todas as lembranças boas e as alegrias que ela trouxe pra gente. A gente tem assim na memória esse último banho assim que eu dei nela e que minha mãe fotografou eu secando ela com o secador, e a gente guarda essa foto até hoje. Até te mando ela depois se você quiser ver, porque é algo assim que a gente guarda com muito carinho, todas as lembranças boas que a gente teve ao lado dela, dessa cachorrinha que foi tão especial, que me ajudou muito e que me fez entender de verdade mesmo que o amor que os animais têm para com a gente, assim, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é único e ele realmente é incondicional.